Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lindo Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 10, a partida do Senhor Krishna para Dwaraka, verso 19. Aqui e ali, ouvia-se que as bênçãos oferecidas a Krishna nem eram convenientes nem inconvenientes, porque todas eram para o Absoluto, que agora estava representando o papel de um ser humano. Verso 20. Absortas em pensamentos sobre as qualidades transcendentais do Senhor, que é louvado em poesia seleta, as damas nos terraços de todas as casas de Hastinapura começaram a falar dele. Essa conversa era mais atrativa que os hinos dos Vedas. Repetindo os versos 19, aqui e ali, ouvia-se que as bênçãos oferecidas a Krishna nem eram convenientes nem inconvenientes, porque todas eram para o Absoluto, que agora estava representando o papel de um ser humano. Verso 20. Absortas em pensamentos sobre as qualidades transcendentais do Senhor, que é louvado em poesia seleta, as damas nos terraços de todas as casas de Hastinapura começaram a falar dele. Essa conversa era mais atrativa que os hinos dos Vedas. Jai, gratidão pela oportunidade da leitura. Obrigado, Tulasi. Eu vou ler aqui o sânscrito. Ashayam tatsisa satyas tatra dvijerita nanurupu nurupanascha nirgunasya gunatmana. Verso 20. Anyonyam asitsanjalpa utama shlokachetasam kora vendra purastrinam sarva shruti manohara. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este assim chamado mundo material, ou manifestação cósmica, que é cheia de ignorância sobre a meta suprema da existência, o mestre espiritual, cheio de compaixão pelas almas condicionadas, abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento védico revelado. A tal mestre espiritual ofereço minhas respeitosas reverências. Jai Gurudeva, Jai Prabhupada, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Então, aqui nesses versos 19 e 20, está explicando como era o momento onde, então, Krishna está de partida de Hastinapura, que era... Hastinapura era perto do lugar de Kurukshetra, onde houve a batalha, né? Essa famosa batalha de Kurukshetra. Então, agora, todos os habitantes voltaram para Hastinapura, que é a atual Nova Delhi. Se chamava Hastinapura, a cidade dos elefantes. Era muito, muito opulenta. Então, eles estão louvando Krishna, louvando o Senhor Krishna com hinos védicos, né? Todos os sacerdotes, os brahmanas, aqueles habitantes. E essas damas, as damas que tinham, né, no verso anterior, nós falamos que as damas, elas subiram no topo do palácio
para ver a partida do Senhor Krishna, né, com o coração partido, porque elas tinham muito amor, muito carinho por ele. Então fala assim que as bênçãos oferecidas para Krishna, elas não eram nem convenientes. Mantido, você poderia fechar o microfone, por favor? Está atrapalhando um pouquinho. Legal. Tá. Nossa, tá pouco aqui. Hare Krishna. Então, porque quando se diz que o Senhor Supremo, ele tem uma qualidade que se chama Nirguna. Nirguna quer dizer que ele não tem qualidades. Ele não tem qualidades. Isso não significa que ele não tem qualidades. É contraditório, porque ele é uma pessoa. Significa que ele não tem qualidades materiais. Nir é uma negação. Guna significa qualidade, né? Nós temos os gunas, que são qualidades. Leve, pesado, frio, quente. Isso são gunas. Nirguna é que não tem qualidades. Mas isso significa o quê? Que ele não é uma pessoa num corpo como nós, que é sujeito à dualidade, né? A todos os defeitos. Ele é um ser transcendental. Então, quando se fala que ele tudo tipo, não é nem conveniente nem conveniente, quer dizer, não é nem branco nem preto, porque ele transcende o branco e o preto, ele é transcendental. E depois ele explica que essas damas, elas estavam absortas em pensamentos sobre as qualidades transcendentais, tá vendo? Ele só tem qualidades transcendentais. Tudo nele é transcendental. Ele está além dessa manifestação, porque é ele que criou a manifestação. Então ele está fora dela. Embora ele esteja dentro, ele também está fora. Esse é o paradoxo para entender o Supremo. Se você tenta entender o Supremo só com uma lente, não funciona. Você tem que usar todas as lentes opostas. É como tem recentemente uma descoberta dos cientistas, que eles conseguiram identificar e fotografar um buraco negro. Como é que eles fizeram isso? Eles aproximaram todos os telescópios em todo o globo, tem umas fotos sobre isso no YouTube, com todos os telescópios poderosos, juntos, eles conseguiram filmar e fixar o buraco negro. Então, da mesma forma, para entender o Supremo, que é algo assim que nos transcende, né, que é tão gigantesco e infinito, a gente tem que usar todos os paradoxos, né, todas as formas de visão de ver o absoluto, né, a gente tem que unir juntas e aí a gente tem uma compreensão da pessoa suprema. Então, ele fala que elas estão absortas sobre as qualidades transcendentais do Senhor, porque ele é uma pessoa. Então, uma pessoa tem qualidades, né? E ele é louvado em poesia seleta. Os poemas em sânscrito são belíssimos. E não eram poesias que eram especialmente dedicadas a ele, glorificando, louvando as suas qualidades. E elas começaram a falar sobre ele, e diz assim, o mantra, né, o verso termina assim, dizendo que essa conversa era mais atrativa que os hinos dos Vedas. Então, como é isso? Os hinos dos Vedas, vocês têm os Vedas é dividido em 4 grandes Vedas, né? Nós temos Rig Veda, Yajurveda, Atharva Veda. O Rig Veda, por exemplo, é cheio de hinos, cheio de louvações ao Supremo. São maravilhosos. Esses hinos védicos, quando são cantados por brahmanas qualificados, sacerdotes qualificados, puros de coração, eles te enchem essa energia, essa vibração sonora, ela purifica o ambiente todo, ela purifica a alma, o coração, são poderosíssimos. Mas aqui está falando que essa conversa das damas, né, que eram simples senhoras, jovens senhoras que não tinham a erudição dos brahmanas,
que né, não conseguiam entoar esses hinos védicos, elas só falavam sobre ele e só entoavam poesias. E essas conversas eram mais atrativas do que hino dos Vedas. Então, como é isso? Bom, os hinos dos Vedas, geralmente, eles vão glorificar e louvar a Deus, né? A imagem, a ideia de Deus que ela é presente em todas as religiões. Deus, o Senhor Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, oniconsciente, né? Ele está em tudo, é a luz suprema, é misericordioso, compassivo, etc, etc. Esses são os hinos dos Vedas, né? Que glorificam, assim, a pessoa suprema, mas no aspecto Brahman, que é a primeira fase da compreensão de Deus. É aquela fase onde você vê Deus em tudo, na natureza, no céu, nas estrelas, nas montanhas. A luz, né? Como a gente fala, a gente não, as pessoas falam, Deus é a luz do universo, Deus é a consciência universal. Tá certo, tá certíssimo, porque ele é isso, mas ele é mais do que isso. Essa é a primeira etapa, né? Então, a segunda etapa é Deus no coração de cada um, né? A alma suprema, Paramatma, no coração de cada entidade viva. E essa é a compreensão dos yogis, a realização dos yogis. Eles veem o Paramatma no coração de cada ser vivo. Por isso que tem a não violência, a ahimsa, de respeitar cada ser vivo, né? Não se alimentar de animais. Claro, você vai falar assim, mas você come uma cenoura, é uma consciência, é uma vida, sim, mas a consciência dela está quase adormecida, ela não sente, né? E você não arranca a vida, você tira uma cenoura, ou você tira uma flor. Então, mas os animais já tá próximo da fase humana, então eles sentem dor, eles sentem sofrimento, né? E, ao mesmo tempo, a gente interrompe a cadeia do karma, né? Que somos nós para interromper a evolução de cada ser vivo, que está tudo escrito, né? Tudo assim programado nesse universo. Então, esse é o Paramatma, né? A centelha suprema no coração de cada ser vivo, mas tem uma terceira fase que é a mais completa, que é a compreensão Uttama, mais elevada, que Deus, que o ser, que o absoluto é uma pessoa eterna, uma pessoa transcendental, que é, assim, muito, muito atrativa, ela é encantadora, ela tem qualidades infinitas, ela é belíssima, ela é amorosa, ela é gentil, ela é cheia de passatempos incríveis. Ela não precisa trabalhar, por isso que nós dizemos que são passatempos, lilas, né? Porque ele só se diverte, ele não precisa trabalhar, né? Ele já tem todo o dinheiro do mundo, então ele tem os encarregados que tomam conta desse universo, da manifestação cósmica. Então, quando se fala diretamente da pessoa Deus, né, que é Krishna, então você se torna também, a sua mente se torna transcendental. Naquele momento onde você está ouvindo falar de Krishna, de seus passatempos, de suas qualidades, né, com poesias, com histórias, você se torna transcendental naquele momento. E o que acontece quando você se torna transcendental? Você experimenta uma bem-aventurança infinita. Você se torna leve, alegre, toda a sua depressão, sua tristeza, sua ansiedade, tudo vai embora, desaparece como encantamento. Então, por isso que se diz que essa conversa dessas damas era mais atrativa do que os hinos védicos, porque os hinos védicos, eles se dirigem à primeira fase de compreensão de Deus, que é a fase Brahman, né? A luz universal, a consciência universal, mas ainda não é a pessoa Deus. Esses hinos, eles te acalmam muito, te dão paz, felicidade, mas quando você se dirige diretamente à pessoa Deus, à pessoa suprema, né? Aí tudo fica amplificado,
toda a sua paz, a sua felicidade, a sua alegria, a sua bem-aventurança, a sabedoria, a compreensão, tudo fica assim, potencializado. Então, por isso que é extremamente benéfico você ouvir diretamente sobre Krishna, sobre Vishnu. E esse Srimad Bhagavatam, ele fala, ele narra sobre ele. A Bhagavad Gita é ele que fala, ele que dá o conhecimento, ele que dá as instruções. O Srimad Bhagavatam é falando sobre ele, explicando sobre a sua vida, as suas expansões desse mundo, que são os avatares. E no 10º canto, que tem 10 cantos, né? Nós estamos ainda no primeiro canto, fala diretamente das atividades transcendentais de Krishna, quando ele apareceu há 5.000 anos aqui no planeta, aqui, nessa Terra. E fala dos seus passatempos, das suas qualidades, e isso é extremamente purificador e cheio de uma substância que nutre nos nutre profundamente, que é Ananda, bem-aventurança. E dentro da palavra Ananda, dentro de Ananda está o amor, que a gente fala Deus é amor, né? Krishna é amor. Mas dentro de Ananda está tudo contido. Então, o que a gente precisa procurar, o que a gente anseia é Ananda, é a bem-aventurança. E tudo o resto está contido dentro do Ananda. Então, vamos ser caçadores e exploradores de Ananda, que é realmente a nutrição profunda do nosso ser. E assim, encontrando Ananda, ela não existe aqui nessa simulação, neste mundo, né, de dualidades. Mas nós temos um pouquinho, que é uma sombra de Ananda, que já é a felicidade. E para ter felicidade, a primeira coisa é ter paz. E para ter paz, temos que aprender a controlar a mente. E para controlar a mente, a gente precisa meditar para aprender a controlá-la, né? É como um cavalo selvagem. A gente tem que aprender a domar a mente para que ela se torne a nossa melhor amiga. Por isso a importância do sadhana e dos pranayamas, as respirações controladas, e assim, pouco a pouco, a gente aprende a controlar a mente para ter paz no coração, junto com o conhecimento, e aí, pouco a pouco, você tem acesso a essa felicidade infinita, que quando você desperta e transcende, ela se torna em Ananda, e aí você se torna uma alma realizada, que pode trazer isso aos outros, né? Ela é tão grande que você não consegue conter ela dentro de você, você tem que espalhar ela ao redor, né? Isso é o que aconteceu com Chaitanya Mahaprabhu, quando ele trouxe o Mahamantra. Ele estava tão cheio de Ananda, desbordando, transbordando, né? Ele fala, me ajudem a distribuir essa Ananda aos outros, porque ela é maravilhosa e eu não posso contê-la comigo, eu tenho que distribuí-la em volta de mim. Então é isso, gente, vamos ser caçadores de Ananda, tá? Tem gente que caça, garimpeiros procurando ouro, mas nós sabemos que nosso ouro é o Ananda, porque é eterno e transcendental, e não tem preço, é mais valioso que todo o ouro da terra. Eu vou parar por aqui, muito obrigada pela associação de vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra auspicioso, libertador de ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.